Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais esse momento de reflexão, de compartilharmos a palavra de Deus, de estudarmos juntos, pensarmos um pouco mais nesse dia, nesta noite, sobre a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós iremos fazer aqui uma leitura no livro do profeta Jeremias, no capítulo 47, ou melhor dizendo, vamos lá para o capítulo 46, um a menos. Capítulo 46, versículo de número 27. Vamos fazer essa leitura aqui apenas desse versículo. Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá, versículo de número 27. Diz assim: Não temas, pois, tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eu te livrarei do país remoto e da tua descendência, da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante. Não haverá quem o atemorize. Versículo 27 do capítulo 46 do livro do profeta Jeremias. Nós falamos ontem sobre a segunda parte do livro de Jeremias. Falamos na primeira parte sobre o caráter de Jeremias, né? Aquelas características de seu caráter, da sua personalidade. E ontem nós falamos também o conhecimento artístico e literário que possuía Jeremias em relação a tudo o que ele escreveu, a tudo que estava acontecendo lá no seu mundo, naqueles reinos pelos quais ele passou, né? Ele teve que enfrentar. E hoje nós vamos pensar aqui na última parte, né? Na última parte, que é aquela experiência espiritual e a percepção teológica deste profeta, deste grande profeta do Antigo Testamento, profeta Jeremias, que anunciou a palavra do Senhor por muitos anos, em vários reinos, para vários reis e também para pessoas simples do seu tempo. E hoje ele também nos ensina muito a respeito de tudo aquilo que aconteceu e nos dá aqui, né, a lição, né, vinda do Senhor, de como devemos nos comportar, de como devemos fazer em meio a dificuldades, a tribulação, enfim, as tristezas desta vida. Nós, antes de orarmos aqui, quero dar as boas-vindas de novo a todos os irmãos, as irmãs que se fazem presentes aqui. Que Deus os abençoe. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas novamente. Nós vamos orar ao Senhor, orar nesta noite. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos pelas ricas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. As bênçãos materiais, as bênçãos espirituais. Ó Senhor,
Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a Tua vontade a cada momento que vivemos. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos, ó Deus, determinados eventos, determinados acontecimentos na nossa história, na história da humanidade, para que possamos, ó Deus, viver uma vida tranquila, uma vida confiante, sabendo que o Senhor é aquele que dirige toda a história. É o Senhor da história. Pai bendito, Pai de amor, muito obrigado pela vida dos irmãos e das irmãs. E novamente, Senhor, nós te rogamos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, perto e longe. Nós te rogamos, ó Deus, pela tua igreja, pelo teu povo, que tem sido atacado, ó Deus, nos últimos tempos, tem sido perseguida de uma maneira tão sutil, até mesmo por aqueles que a frequentam. Ó Senhor, somente Tu pode livrar a Tua igreja, o Teu povo, de todos os males desta vida. Sabemos que o Senhor está com a igreja, o Senhor está conosco. Senhor, nós te rogamos pela vida dos nossos irmãos e irmãs, que se fazem presentes, ó Deus, todos os dias, compartilhando, partilhando, ouvindo, participando, ó Deus, deste momento tão maravilhoso, tão gracioso, que é de estarmos em torno da Tua palavra, aprendendo mais a respeito da Tua vontade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fala aos nossos corações, ilumina-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, nós oramos e também agradecemos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, então vamos lá. Hoje é bem rápido aqui para finalizarmos aí este assunto sobre a importância do profeta Jeremias lá no seu tempo e a importância do profeta Jeremias, de seus escritos, né, de seu livro, de suas profecias para os nossos dias e para dias futuros, porque trata-se da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é atualíssima. Quem diz que a palavra de Deus é antiga é porque ainda não tiveram a oportunidade, ou se tiveram, não a trataram com respeito, com carinho, com honra, com seriedade, para saber que é um livro que é atualíssimo e nos ensina muito a respeito da vontade de Deus e também do comportamento da igreja, do comportamento das pessoas em todos os tempos. Então vamos lá. Nós lemos aqui o capítulo 46, versículo 27, onde o Senhor está dizendo: não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eu te livrarei do país remoto e da tua descendência, da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante. Não haverá quem o atemorize. O profeta Jeremias, ele está olhando para o êxodo, para o passado. A sua ênfase é lá no êxodo, como a experiência espiritual que Israel, a igreja, o povo de Deus, teve, ganhou, quando estiveram lá, quando este povo esteve no exílio, esteve no Egito, né, escravo do Egito. Então ele está olhando para lá, tudo que aconteceu lá com o povo, e está olhando também, acompanhando a história de quando eles desceram para lá
e acompanhando o período em que eles estiveram ali e olhando principalmente o período em que eles saíram dali e mostrando a nós hoje que a experiência fundamental de Israel que ele transmite está neste momento, neste evento aí. Também ele foca o livramento depois daquela escravidão lá no Egito. Ele mostra lá a aliança do Sinai com suas listas detalhadas das obrigações, dos estabelecimentos ali, ou do estabelecimento em Canaã, pela orientação e pelo poder de Yahvé, pelo poder de Deus. A maior parte das profecias aqui de Jeremias depende muito, variavelmente, lá do Êxodo. Mas esta parte em que nós estamos falando, ele está olhando para o Êxodo. Ele está olhando para a soberania de Yahvé na história. Porque certos acontecimentos, nós podemos olhar, ter essa visão aqui junto com Jeremias, que certos eventos na história de Israel mudou a forma deles olharem ou interpretarem a história da humanidade ou aquilo que estava acontecendo. O nascimento da nação de Israel, o fracasso do Egito para impedir que eles saíssem dali e fossem até Canaã, Josué ali no momento que eles entram em Canaã, todos esses eventos aí interpretados como atos da intervenção divina direta. Assim, Israel via a história de que maneira? Como um palco, um lugar em que o Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó se fez ou se faz conhecido. É na história que Deus se faz conhecido. Também nos acontecimentos, nos eventos, é onde o ser humano está bastante sensível, volúvel à voz de Deus, e o Senhor Deus, ele permite determinados acontecimentos na história, porque ele se manifesta e aí ele se faz conhecido. Jeremias reafirmou essa concepção de história, como, por exemplo, também eventos lá em Judá, Egito, Babilônia, resultaram muitas vezes, ou muito mais, melhor dizendo, muito mais, da soberania divina do que da política humana. Olha aí, a política humana só podia obter sucesso quando concordava com a vontade de Deus. Podemos também afirmar isso. Jeremias, ele insistiu nesse ponto aqui, lá com Jeoiaquim e Zedequias, né? O sucesso de Nabucodonosor, né, não devia tanto à façanha política ou ao poderio militar, mas ao comando de Deus, conforme aí capítulo 27, versículo 6. A soberania de Deus na história manifesta-se em seu uso das nações para realizar a sua vontade. Então Jeremias ele está olhando para a soberania de Yahvé na história. Então ele está vivendo um momento ali do rei Jeoiaquim, do rei Zedequias, Nabucodonosor, né? Mas ele percebe que o sucesso deles, ou seja, a ação dos governos ali, ou do próprio exército, não é mais do que aquilo que Deus estava fazendo na história, a intervenção, era tudo comando de Deus, ou seja, Deus estava comandando a história como Deus comanda a história nos dias de hoje. Esse Senhor soberano, Senhor Deus,
também reservava para si o direito de mudar seus planos. No meio do grande ato da graça de Deus, Israel peregrinou pelo deserto. Por 40 anos, lembra os irmãos lá? Em julgamento. Mas Judá não se lembrou dessa lição dura muitas vezes, supondo complacentemente que o Deus da aliança, da graça, defenderia dos ataques para sempre a nação e a sua capital. Mas a soberania de Deus não é limitada como aprendeu aqui Jeremias. Deus não está limitado, meus irmãos e minhas irmãs, a nada, a limite nenhum. A soberania de Deus ultrapassa fronteiras, épocas, gerações, enfim, Deus não é limitado. E lá no capítulo 18, versículos 7 a 10, ele confirma isso, dizendo: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra o que eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Aqui, o profeta Jeremias toma o princípio da bênção ou da maldição, conforme está aplicado lá, ou está revelado em Deuteronômio, no versículo 27, ou capítulo 27, capítulo 28. E estende para abranger também aqui a liderança divina no trato com as nações em geral. Então ele está dizendo, se você escolher a bênção, você vai viver. Mas se você escolher a maldição, obviamente você vai morrer. Você não terá liberdade. Então o que Jeremias está dizendo, se a nação ou o reino que o Senhor pretende derrubar, destruir, sob julgamento, né, ela se converter da maldade, então o Senhor Deus será complacente com ela. O Senhor será misericordioso para com essa nação. Mas se ela se desviar, se ela fizer o que é mal, o reino ou a nação não se converter, então o Senhor Deus, não, aquele bem que ele estava propondo fazer, ele vai deixar de fazer. Ele vai deixar porque a nação, o reino não quer, aquela pessoa não quer nada com Deus. Então, meus irmãos, como está muito claro aqui nos oráculos de Jeremias, na profecia de Jeremias, ele fala contra potências estrangeiras, lá no capítulo 46, ou melhor, capítulos 46 ao 51 aqui, pode ver aqui, ele está falando contra potências aqui, contra pessoas de grande poder, né, poderio militar, poderio de liderança. Deus mostra a essas nações a sua soberania na história, o seu julgamento direto a essas nações. Então, várias vezes, eles retratam o julgamento recaindo sem agentes humanos responsáveis. O que é isso? Isso não quer dizer que esses eventos só envolviam atos divinos, como terremoto, fome, praga ou dilúvio. Em geral, o julgamento vinha em forma de ataque militar. Olha aí, pessoas humanas, pessoas estrangeiras, muitas vezes ali, nações estrangeiras. Mas Deus alegava que havia enviado os exércitos, assim como havia quebrado os muros de Jericó e desbaratado as tropas de Midian. Ou seja, Deus usa de determinados instrumentos, ele usa de nação, ele usa de reino, usa pessoas, ele usa até mesmo exércitos humanos para que cumpram com a sua vontade. Por quê? Porque o Senhor, ele é soberano, e Jeremias estava olhando para isso, interpretando os fatos ali, dentro da história, aqueles acontecimentos, dizendo, nós, o povo de Deus, nós, vocês, ele está dizendo para o povo dele,
para o povo do Senhor, né? Estão passando por isso, e essa nação estrangeira, esse poderio militar, né, esse exército está vindo contra vocês, mas isso é porque vocês estão sendo subjugados, porque se afastaram, esqueceram de Deus, não se lembram mais do Senhor, estão fazendo tudo aquilo que vocês desejam fazer, mas Deus não está nesse meio, Deus não está nesse meio, vocês são corruptos em todos os sentidos, e Deus quer que isso mude. Então Jeremias, ele olhava que assim mesmo o Senhor estava dirigindo a história, soberano sobre todas as coisas, julgando o seu povo, mas que traria esperança, que traria livramento. Ele olha também, não só para a soberania de Deus na história, e continua, mas ele olha também para a velha aliança. E também ele aponta para a velha, para a nova aliança. Ele olha para a velha Torá, ou seja, as leis de Deus. E agora ele olha também para a nova Torá, as leis do Senhor, as novas leis do Senhor, os novos mandamentos do Senhor. Então, o Êxodo também ilumina as denúncias de Jeremias, de pecados de Judá e as esperanças de restauração. Olha só, ele está olhando para o Êxodo. Ele viu o que o povo fez lá, o que o povo estava fazendo, né, naquele tempo. Mas ele olha também para o tempo futuro, para o pecado do povo. Ele interpreta assim. Jeremias não está aqui tendo uma visão particular. Jeremias ele conhece a história do povo de Deus. Então ele está olhando para o que aconteceu. Ele está interpretando. O povo de Deus foi parar no exílio, no Egito, na escravidão, porque pecou, se afastou de Deus. Adoraram ídolos, se prostituíram. E da mesma forma está acontecendo de novo. A história está se repetindo. Mas existe uma esperança, como naquele tempo houve a esperança, e Deus realmente libertou o povo do Egito, irá também agora libertar, tirar o povo dessa escravidão de pecado, libertá-lo, porque vem aí um Salvador. É isso que ele vai dizer logo mais aqui. Então, meus irmãos e minhas irmãs, havia restauração futura em vista do maravilhoso resgate do seu povo da escravidão egípcia, a idolatria tão flagrante nos dias de Manassés, conforme 2 Reis 21, parecia ainda mais estarrecedora. Num argumento convincente, então, Deus cita o seu antigo relacionamento com Israel, depois faz uma pergunta condenatória. Está lá em 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos. Olha aí. Então o Senhor está fazendo uma pergunta condenatória, poxa vida, né? Que injustiça vocês acharam, ou vossos pais acharam em mim, para afastarem de mim? E ele coloca essa situação, essa condição, essa pergunta para nós hoje, para a nação hoje, para o povo de Deus hoje, porque Jeremias está falando para o nosso tempo também, está falando aos nossos corações hoje. A deserção de Israel também não estava de acordo com os atos das nações pagãs. Olha só, pior ainda, houve alguma nação, diz lá no versículo 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Olha aí, ele está chegando a dizer, nenhuma nação trocou lá os seus deuses, nem deuses eles eram, e vocês me trocaram, é isso que Deus está dizendo. Era uma loucura, vocês me trocaram por outros deuses. Então ele faz essa pergunta para que eles pensassem sobre essa situação. E a deserção de Israel também não estava de acordo com o seu passado. Aquela deserção, aquela forma de Israel viver, Jeremias interpreta e fala com o povo dizendo, eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Versículo 21. Olha aí. Ele está fazendo uma comparação
Eu plantei uma vide excelente, de semente mais pura, e agora se tornaram aí, ou se tornou uma planta degenerada, uma vide brava. Ele está olhando para o povo de Deus e está dizendo: a origem de vocês não é essa aí. A origem de vocês não é a degeneração, ou seja, o rumo, o caminho de vocês, a vida de vocês, não deve caminhar para a degeneração. Vocês não devem ter esse caráter ruim, bravo, né? Pelo contrário, vocês são de uma semente pura. E ele está mostrando isso para o povo dele, para o povo de Deus. Jeremias atende, então, entende, melhor dizendo, Jeremias entende os pecados pessoais, os pecados nacionais, como violações da lei, da aliança, lei que devia ser disciplinado à vida, como jugo num boi. Olha só, lá no capítulo 5, versículo 5, ele diz assim: irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus, mas estes de comum acordo quebraram o jugo e romperam as algemas. Olha aí, desde as pessoas comuns, né, ou comuns, até os líderes, o povo havia desdenhado a aliança de Deus com os seus ancestrais. Talvez, então, a maior percepção teológica aqui de Jeremias, né, e a sua contribuição seja essa percepção que ele tem do coração humano. Jeremias, o profeta, ele tinha essa autoridade de Deus, de conhecer o mais íntimo do ser humano, a alma do ser humano, enxergar o que estava no coração. Somente o pecado, tão indelevelmente marcado na vida dos homens, quanto as manchas do leopardo ou a pele escura do etíope, como está lá, ou dos etíopes, conforme está em 13:23, explicava a rebeldia e a ingratidão de Israel. Jeremias observa o coração humano, centro das decisões intelectuais e morais. É enganoso e corrupto, vai dizer ele, lá no capítulo 17:9. Não fala de maneira teórica da natureza humana, mas prática. Ele não fala da teoria, mas prática. Após anos, Jeremias observando seus compatriotas israelitas, ele observa pessoalmente o desprezar do legado, da aliança de Deus, e eles se justificando em suas condutas perversas. E Jeremias então não quer ficar quieto, então ele fala, ele denuncia, mas nenhuma solução superficial, nenhuma reforma radical, percebe Jeremias, do rei Josias, poderia remediar ou poderia trazer uma solução à idolatria flagrante e à corrupção descarada da nação, do povo de Israel. Somente uma nova aliança, somente uma intervenção de Deus, somente um relacionamento estreito entre um Deus soberano e Israel, seu povo, poderia funcionar. Por isso ele vai dizer lá no 31, 33, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Como a velha aliança, a nova aliança é indicada pelo Senhor, versículo 31, uma expressão de sua soberania. Somente Deus poderia mudar aquela situação. Somente uma aliança feita por Deus com aquele povo poderia mudar, porque eles já haviam ali manchado a aliança, eles já haviam esquecido da aliança, esquecido da velha aliança. Então agora o Senhor traz de novo uma nova aliança. Seria uma solução não superficial, mas muito mais profunda na ação de Deus, na intervenção de Deus, estabelecendo uma nova aliança, trazendo esperança numa soberania sobre todas as coisas dentro da história do povo de Deus. Então a nova aliança, meus irmãos e irmãs, tem por alvo
suprir aquelas falhas específicas que se tornaram necessárias. Olha só, é mais pessoal que o contrato matrimonial. Ele vai dizer isso aí, que Israel violara de maneira tão flagrante. Porquanto, lá no versículo 32, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. É escrita no coração das pessoas, o berço de sua iniquidade, não em tábuas de pedra. Por isso Jeremias está olhando para o coração de Israel. E também que essa nova aliança resultaria no verdadeiro conhecimento de Deus. A nova Torá, ou seja, a nova lei de Deus, que seria escrita no coração do homem, seria uma lei de obediência plena, comunhão rica, sem necessidade de ensino humano, versículo 34. E por fim, acarreta perdão completo dos pecados que merecem julgamento. Haveria perdão. Deus perdoaria por meio dessa aliança todo o pecado do seu povo, todo o pecado da sua nação, por meio dessa nova aliança. E nós sabemos que ela haveria de ser estabelecida, como Jeremias está falando, muito antes de Cristo vir. Ele está anunciando a Cristo, então tudo se resolveria na pessoa de Jesus. Essa esperança de transformação total, mediante uma lei escrita no coração, haveria de moldar a visão futura do povo de Deus. E isso também molda a visão de Jeremias. Ele a expressa em termos mais espirituais e pessoais do que políticos, embora ele tinha conhecimentos políticos. Então o profeta testemunha aquela trágica falência do sistema de Judá, sistema político, sistema religioso, e nenhuma reforma superficial poderia trazer uma solução duradoura, a não ser esta que o profeta Jeremias está anunciando. Então ele não se cala. Ele não se cala a respeito do futuro político, do futuro religioso de Israel. E nós paramos para pensar hoje, queridos. Nós temos a palavra de Deus, como vimos ontem, Jeremias tinha uma mensagem, a mensagem de Deus, a palavra de Deus. E o povo de Deus, a igreja, conhece essa mensagem, sabe que o futuro da nação, o futuro da igreja recai sobre a mensagem do Senhor, sobre o arrependimento daqueles que estão andando longe do Senhor. E Jeremias não se calou, ele não desistiu, porque haveria esperança, e a família, a cidade deveria ser mudada pela palavra de Deus, porque haveria um renovo justo, um herdeiro legítimo ali, está falando de Jesus. O reinado de Cristo traria justiça, traria segurança, e seria uma dádiva graciosa, interventora de Deus no meio do povo dele. Até ele vai dizer: Senhor, justiça nossa, aquele que cuida dos direitos do seu povo. Ele não está olhando para o sistema político de Judá e nem religioso, que estavam falhos e não estavam resolvendo absolutamente nada, mas ele olha para a palavra de Deus, interpreta os fatos e olha para Deus e olha para o povo e diz: se vocês não se arrependerem, se vocês não aceitarem a mensagem de Deus, se vocês não aceitarem a aliança, continuarão na mesma e irão à ruína, se não se converterem. Mas se converterem, Deus irá ao vosso encontro, virá ao vosso encontro. Então a nova aliança, a nova Torá, o novo rei, haveria de combinar, mudar, moldar o futuro, o presente e o futuro do povo de Deus, em um relacionamento estreito com Deus e um destino brilhante da nação e da igreja. Assim Jeremias prega. Mas ele vai falar aqui, eu já vou terminar bem rápido, mas ele vai falar que tudo isso deveria acontecer mediante uma fé pessoal. Não adianta se aquela fé, o poder
da fé pessoal ou numa esperança viva, se a igreja daquele tempo, a nação, não tomasse uma atitude assim. Então, ele está evidenciando uma experiência profunda à vontade de Deus, uma firme confiança no poder de Deus, numa fé sólida, numa fé firme na aliança. Somente isso permitiria tal otimismo diante do desastre político e religioso de sua época. Eu vou concluir. Em certo sentido, o ministério de Jeremias foi uma preparação espiritual para o seu papel como consolador e também como crítico. Lembram que nós falamos que a mensagem dele, né, havia poesias em prosas, né, poesias e prosas. Ele combinou, né, a sua forma de transmitir a mensagem para consolar e também para fazer a sua crítica à situação do povo de Deus. O seu chamado lhe garantiria esse interesse pessoal aí, né, de Deus por ele, né, porque Deus mesmo diz assim lá no versículo 5:8, lá do primeiro capítulo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Eu sou contigo para te livrar. Olha aí, tá lá, pode conferir lá. Versículo 19 também. O encontro com a palavra de Deus, ao longo de décadas de ministério, deve ter convencido Jeremias de persistir, ou a sua persistência, no poder de Deus, em crer, em confiar no poder de Deus, para a concretização daqueles planos de Deus, da palavra de Deus. A palavra de Deus, no entendimento do profeta Jeremias, conforme lá no capítulo 20, versículo 9, era como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, ele vai dizer. Então ele estava pegando fogo, os seus ossos, e ele não poderia calar, entendendo, conhecendo a história, conhecendo o Senhor da história, soberano sobre a história, o comportamento do povo de Deus, para onde eles estavam caminhando. E Jeremias então fala veementemente, fala que aquele sistema religioso antigo não estava funcionando, o sistema político de Judá não estava funcionando, mas que Deus estabeleceria uma nova aliança para a bênção da nação e para a bênção do povo de Deus. Nem a perseguição dos inimigos políticos, nem a incompreensão dos amigos da família conseguiram abalar a confiança do profeta Jeremias em Deus. Ao que parece, até as suas graves reclamações com respeito à vontade de Deus acabaram fortalecendo-lhe a fé, como no caso das dúvidas dos falsos profetas, como Ananias, e de muitas vezes aqui ele ter chorado, ter sofrido perseguições, afrontas, mas também chegou um momento que ele até pediu a própria morte, ou se arrependeu do seu nascimento, por passar por todas aquelas tristezas e sofrimentos, mas isso veio fortalecer a fé e a confiança num Deus soberano que dirige toda a história. Sim, meus irmãos, eu encerro com estas palavras aqui. Não se podem separar as experiências pessoais de Jeremias de sua mensagem. Não se pode. A bondosa e firme direção divina em sua vida alimentou sua confiança na graça de Deus para a transformação do futuro de Israel. A própria peregrinação de Jeremias entre o julgamento e a graça tornou-se um paradigma que comunicava o caráter e a vontade do Deus vivo a Israel e aos outros. Se a obediência total ao Senhor da graça da aliança é a lição principal das Escrituras, ninguém no Antigo Testamento a ensinou melhor
que o profeta Jeremias. Então, o que o Senhor requer do seu povo e da nação? Obediência. E Jeremias transmitiu, por meio de suas experiências pessoais com Deus e da mensagem que Deus havia dado a ele, de sua experiência no meio do povo, ele viu na bondosa e firme direção de Deus e alimentou essa confiança na graça de Deus, que Deus poderia mudar. Meus irmãos e minhas irmãs, creiamos na palavra e no poder de Deus, na intervenção de Deus. Deus pode mudar a história da igreja, Deus pode mudar a história da nossa nação e de nações que anteriormente serviam ao Senhor. Eram nações luzeiras, né, ou luzeiros para o mundo inteiro, pregando o Evangelho, morrendo pelo Evangelho, e hoje estão se alimentando do ateísmo e de tantos outros males ideológicos, distanciando-se do Senhor. Mas o Senhor chama-nos a atenção por meio da palavra dele, principalmente aqui no livro do profeta Jeremias. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe aqui a irmã Débora, Nalva, Paula, Assunção, que Deus abençoe, Antônio, graça e paz, irmão Antônio, irmã Neta, irmã Maristela, que Deus abençoe os irmãos e as irmãs que estão tendo aí a paciência, né, de estarem aqui sempre juntos aqui. Nós hoje pensamos aí naquela última parte, né, da experiência espiritual e a contribuição, né, do conhecimento teológico, do conhecimento de Deus que Jeremias possuía, da palavra de Deus, e transmitiu a toda a nação, a todo o povo e também a nós nos dias de hoje. Nós vamos orar e Deus esteja sempre assim nos abençoando, que nós possamos estar caminhando sempre juntos, mesmo separados fisicamente aí uns dos outros. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Amanhã estaremos de volta com o estudo bíblico. Amanhã nós iniciaremos sobre os decretos de Deus, sobre o caráter de Deus, né? Os decretos, aqueles que ele quis nos comunicar e aqueles que ele não nos comunicou de jeito nenhum e nunca vai comunicar. Pertence a ele. Nós vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque durante estes 3 momentos em que nos prostramos diante da Tua palavra, aos pés de Cristo, para aprendermos mais a respeito da Tua palavra, da Tua vontade para as nossas vidas. Nós estivemos olhando, estudando sobre o profeta Jeremias, um brilhante servo do Senhor, que falou com amor, que falou com vigor para o povo do Senhor no passado, lá no seu tempo, para a nação que havia se esquecido do Senhor, anunciando com carinho e com amor, mas apontando o pecado e mostrando a justiça de Deus e a esperança em Cristo Jesus, no estabelecimento de uma nova aliança em Cristo Jesus. Pai, hoje nós fazemos parte, ó Deus, porque o Senhor Jesus Cristo nos concedeu este privilégio de fazermos parte desta aliança, nos redimindo de todo o nosso pecado,
de toda a nossa injustiça, de todo o nosso esquecimento do Senhor. O Senhor nos trouxe de volta para caminharmos com Cristo e obedecermos a todas as observações, todos os mandamentos desta nova aliança. Pai, firma os nossos passos e que confiantemente possamos persistir, insistir e anunciar, ó Deus, o amor de Cristo, a justiça de Cristo sobre a igreja, sobre todos aqueles que, crendo ou não, que há de vir e que já se faz presente por meio desta nova e eterna aliança. Pai, em nome de Jesus, abençoa os irmãos e as irmãs, fortalecendo a fé, a confiança no Senhor, no caminhar dessa nova aliança, para a Tua honra e para a Tua glória, que assim como Jeremias, nós não venhamos a nos calar, mas erguer as nossas vozes e anunciar Cristo Jesus como solução para o mundo, solução para o sistema, ó Deus, dos nossos dias, políticos e religiosos. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, ó Deus, a anunciarmos Jesus Cristo a cada momento. Ajuda-nos, ó Deus, a termos essa percepção da Tua soberania, da Tua direção, do Teu comando sobre toda a história da humanidade, da Igreja do Senhor, que levará a ermo, que levará a cabo e apresentará esta Igreja como pura e imaculada diante do Pai no último dia, porque nenhum daqueles que foram dados a Cristo, nenhum há de se perder. A igreja não há de se perder, porque Cristo é o cabeça da igreja, é o Senhor da igreja. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs. Um forte abraço e até amanhã. E que o Senhor Jesus Cristo esteja conosco enquanto estivermos separados uns dos outros. Um abraço.